Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço nesse momento, Senhor. Pai amado, pela sua misericórdia, Senhor, que é a causa de nós estarmos aqui agora nesse momento, Pai amado, louvando o Senhor. E Espírito Santo de Deus, fica conosco durante todo o tempo, para que nós não venhamos esquecer momento nenhum, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Ó Pai amado, e que esse louvor, Pai amado, se estenda, Pai amado, durante os dias da nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, para nós não louvarmos apenas com os lábios, Senhor, mas louvarmos, Senhor, com a nossa vida, Pai amado, com o coração, Pai amado. E em nome de Jesus Cristo, Pai, aceite esse louvor, Pai amado. E abençoa agora, Pai, a vida do pastor Gabriel, Senhor. O anjo dessa casa, Senhor. Ó Pai amado, que nos traz, Pai amado, a palavra do Senhor, Pai amado. Sim, Pai, essa palavra para nós nos guiarmos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala através da boca do pastor nesse momento, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Senhor. Pai, como é bom estar na Tua presença. Ó Senhor, e nesta manhã, Pai, queremos nos posicionar, Deus Santo, de forma a que a vontade do Senhor seja feita. Que Teu Espírito, ó Deus, Ele venha, Senhor Santo, nos levar a organizarmos, Senhor. Ó Deus querido, voltados, Deus Santo, para que a vontade do Senhor se faça. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas manias, ó Pai. Ó Deus amado, os nossos maneirismos. Mas que possamos agora, Deus Santo, nos colocar no lugar que o Senhor nos quer. Para que aqui, Deus Santo, a vontade do Senhor, ela se faça presente. Deus, que o Senhor possa sorrir aqui agora. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Muitas vezes eu tenho chamado as pessoas para se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Mas a reverência não está sentado ou estar de pé. A reverência está dentro de você. Amém. No livro de Tito, no capítulo 1. Tito, no capítulo 1. Tito do capítulo 1. Quem não achou ainda, estude isso. Amém. E diz assim, começa registrando assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Por essa causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta,
e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como eu já te mandei. Amém. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Irmãos, pode parecer estranho, mas o Espírito Santo de Deus, ele te fala nesta manhã que você é uma parte da vontade de Deus. Você não é toda a vontade de Deus. Você é uma parte da vontade de Deus. O todo, a vontade de Deus, é um organismo. É um organismo. Que se compõe de órgãos. Organismo é um conjunto de órgãos. Com um objetivo definido. Tem um monte de órgãos aqui dentro. Que forma um organismo. Que tem um objetivo. Assim como o mundo em que nós vivemos em um mundo composto de um monte de órgãos. Do qual eu faço parte. Eu sou um órgão neste organismo mundial. Mais especificamente, eu sou um órgão na Igreja de Cristo. E quando eu estou como órgão na Igreja de Cristo, é porque eu estou sendo educado pelo Espírito Santo de Deus. O João e o Fábio eles viviam no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas vieram se conhecer realmente dentro da casa de recuperação. E os dois se interagem. São órgãos específicos. São órgãos específicos. Mas um interage como se os dois fossem um. São pessoas que lá dentro da casa de recuperação, eles se uniram, saíram da casa de recuperação, eles continuam unidos. Quando um não entra em contato com o outro, ele não se sente bem. Eles precisam um do outro. Eles não agem comigo como eles agem entre si, como agem muitas vezes com o Marcos. Muitas vezes são mais próximos dos outros do que próximos de mim. Mas essa proximidade dele
aproxima. Porque eu sou contagiado. Alegria. Ela toma conta de mim. Eu não tenho ciúme do fato de eles muitas vezes não estarem tão unidos aqui a mim. Mas a união deles me une. Eu sinto o prazer que muitas vezes eles sentem entre si. Mas são órgãos. São órgãos. Cada um com a sua especialidade. São pessoas específicas neste organismo. A forma que Deus fez um não é a mesma que fez o outro. Mas Deus fez para que estivessem unidos, trabalhando um em função do outro. Um precisa do outro. E quando cada um está na sua posição, fazendo aquilo que Deus quer, se interagindo, a vontade de Deus, ela é feita. Nós não nascemos para vivermos isolados, mas fomos feitos para interagir uns com os outros. Fábio, João, Marcos não se conheciam. Porque o mundo divide, o mundo separa, o mundo afasta as pessoas umas das outras. Os maneirismos afastam as pessoas. As manias afastam as pessoas. Mas Jesus Cristo coloca aqueles que creem nele na escola do Espírito Santo. Amém. E ali ele começa a reeducar as pessoas. E elas começam a interagir. Como João, Fábio e Marcos se interagem. E é isso que faz a vontade de Deus ela ser completa. Você é uma parte da vontade de Deus. Mas o organismo é a vontade de Deus. Não tem jeito! Não tem jeito de você servir a Deus isolado. Não tem jeito de você servir a Deus nos montes. Você vai servir a Deus ao lado do seu irmão. Você é diferente dele. Você tem que começar a aceitar as diferenças. Você tem que aprender a conviver com as diferenças. A um pretinho, a um louro, a um pequeno, a um grande. Mas todos são peças, são membros que compõem o organismo.
e que fazem o todo. E que a satisfação de Deus, ela vem através disso. Aleluia. Fábio e João, Deus fica sorrindo quando olha para vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E vocês me fazem sorrir. Aleluia. Eu tenho prazer. Eu fico feliz quando eu vejo vocês. Quando eu ouço falar de vocês. E por que é? E por que é que muitas vezes nós vivemos afastados uns dos outros? As pessoas procuram se afastar quando nós somos seres sociais. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. E a razão da droga, do cigarro, da bebida, a razão do homem estar buscando sexos ilícitos, a razão do homem estar buscando prazer em comidas. Eu vou te dizer, é a razão de Deus não estar feliz com você. É de você não estar fazendo a felicidade de Deus. É o fato de você, como órgão, estar afastado do organismo. O organismo não está funcionando, porque os órgãos não interagem. Razão é causa. Razão é causa. Razão é motivo. É aquilo que move. E se não houver causa, se não houver motivo, a máquina não funciona. Se não houver interação, a máquina não funciona. E a máquina não funcionando, se essas peças, se esses membros, se esses órgãos são órgãos inteligentes, são órgãos racionais, eles começam a se sentir desequilibrados. E as razões que eles colocam para isso, muitas vezes, são razões que não têm nada a ver com Deus. São razões próprias. São razões do homem. E as razões próprias do homem, as razões do mundo, elas vão causar catástrofes na nossa vida. A razão sempre vai trazer resultado. A razão do mundo vai trazer catástrofes. E essa é a razão que você muitas vezes busca para justificar a sua própria justiça, o seu próprio querer. E não vai dar certo. E não vai dar certo. Só vai dar certo quando você andar dentro da razão de Deus, da motivação de Deus, da causa pela qual Ele fez você. Tem coisas que você faz que eu não faço, amado. Por mais que eu me esforçar, eu não vou ter jeito. Eu sou um órgão, você é outro. Não tem jeito de eu fazer o que é para você fazer.
ainda que eu posso interagir com aquilo que você faz. E aí você me pergunta, e o que tem Tito a ver com isso? E aí eu vou falar de Paulo. Você me pergunta o que Tito tem a ver com isso, eu vou falar de Paulo. E Paulo, ele se apresenta aqui como servo de Deus. Como servo de Deus. Este homem que escreveu esse monte de livros aqui no Novo Testamento. Servo de Deus. E apóstolo de Jesus Cristo. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Para ter apóstolos, tem que ter eleitos de Deus que tenham fé nele como apóstolo. Para ter pastor, tem que ter membros. Muitas vezes o pastor acha que é o tal, né? E muitas vezes, ele quer colocar a ovelha lá embaixo. Acho que é o dono da verdade. E grita com o membro. E fala, oh, meu Deus do céu. O sujeito acha que é Deus. O pai, Deus dá para ele um filho para ele cuidar. Ele acha que é dono do filho. Você não é dono da sua filha, não. Você está lá para cuidar dela e para educar. É para educar a sua filha. Você tem que respeitar a sua filha. Se você quiser ser respeitada pela sua filha, você respeite ela. Se você quiser que eu respeite seu filho, respeite ele. Assim como filho, respeite seu pai. Ele é seu pai. A esposa respeite o marido. Mas o marido respeite a esposa. Ele não é dono dela. E ela não é dona dele. O patrão não é dono do empregado. O empregado não é seu escravo, não. Assim como você, respeite seu patrão. A comida que você come vem através do trabalho que ele te dá. O aluno na casa de recuperação respeite o obreiro. Ele não é seu empregado aqui, não. Mas ele está aqui para te educar. Para te educar. Mas o obreiro, para educar, tem que ser educado. Para ser respeitado, tem que respeitar. Para ser amado, tem que amar. Nenhum é maior do que o outro. Nenhum é maior do que o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Mas cada um deve cuidar de fazer aquilo
que é a posição dele. Aluno na posição de aluno, obreiro na posição de obreiro, pastor na posição de pastor, ovelha na posição de ovelha, pai na posição de pai, esposa na posição de esposa, marido na posição de marido, filho na posição de filho, patrão na posição de patrão, empregado na posição de empregado. Organismo. E os órgãos, cada um cumprindo a sua função. Quando tem isso em paz. As guerras acontecem exatamente pelo fato de pai se colocar no lugar de filho, filho no lugar de pai. Está uma confusão. O mundo que nós estamos vivendo, cada um buscando as suas próprias razões. E chegam lá na frente, vê que a razão deles motivou um desastre. Tristeza de Deus, desastre na sua vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus une, como uniu João e Fábio. E isso é a união eterna. Isso provoca a bênção. Onde eles chegarem, a bênção sempre vai acontecer. Aleluia. Olha aí, Deus, aleluia. Paulo, aquele homem, que eu fico observando. Aí eu me lembro de Moisés. Moisés foi um homem que, em matéria de educação, ele era top de linha. Moisés foi educado para ser rei, para governar Egito. Era um homem manso. A palavra de Deus fala que foi o homem mais manso que o mundo conheceu. Deus fez ele como um órgão. Porque uma pessoa mansa, ele não faz guerra. Uma pessoa mansa, ele não irrita. Ele não agride. A pessoa mansa é aquela que realmente ama. Aquela pessoa mansa, normalmente ela vai ser humilde. E aquele homem manso, muitas vezes sai da posição dele e matou um egípcio. Ele saiu da posição de Deus. E ali, quando ele sai da posição de Deus, Deus manda ele aprender a pastorear ovelhas para devolver a mansidão. Porque Deus precisava dele, era manso. Para levar aquele povo, o povo de Israel, para a terra prometida. Precisava de um homem manso. E aquele homem manso não pode entrar na terra prometida. Não pode levar o povo de Israel para a terra prometida. Ele mesmo não entrou na terra prometida.
Mas Deus falou com ele assim, olha, ensina Josué. Ensina Josué. Josué é soldado. Josué é soldado. Soldado é aquele que é disciplinado. Disciplinado. E quando Deus leva Moisés, que ensinou a Josué, era líder do Josué, foi líder dele, a ponto de Deus falar com ele assim, olha, você vai obedecer, Moisés já morreu, mas ele é o seu líder. Seu líder. Obedece toda a lei que ele te ordenou. Deus não falou assim, me obedece, não. Deus falou assim, obedece toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E ele, como homem disciplinado, ele conduziu o povo de Israel à terra prometida. Não deixou de cumprir nada daquilo que Moisés ordenou. Ele cumpriu tudo. E pelo fato de ele ter cumprido tudo, ele descansou em paz. Ele descansou em paz. Deixou o povo de Israel em paz. Ninguém se prevaleceu contra ele durante todo o tempo que ele conduziu o povo de Israel. Mas observa uma coisa. Moisés, apesar de ter pisado na bola, ele deixou o líder. Mas Josué não deixou. Não deixou um líder. Órgãos diferentes. Órgãos diferentes. Elias liderou Eliseu. Eliseu fez muito mais que Elias. Muito mais que Elias. Mas Eliseu não formou alguém igual Elias formou Eliseu. Salomão, aquele homem sábio. O filho dele foi um tolo depois. Cada um de nós somos um membro. Somos um membro. Temos algo específico em nós. Tem uma particularidade que Deus nos deu. E aquela particularidade que Deus nos deu, quando nós realizamos aquilo para o qual Deus nos fez, nós vamos ser imbatíveis. Vamos ser imbatíveis. Vamos ser vistos por aquilo que nós realizamos. Fígado funciona bem, rim funciona bem, cada um funciona bem. E traz o conjunto. Saúde.
Paulo, o grande Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Se não tivesse eleitos de Deus, para ter fé que ele era o apóstolo, ele poderia ser um apóstolo aqui, um apóstolo que é como um pastor que não tem ovelha. Tem o nome de pastor, mas não tem ovelhas. Mas Paulo era o apóstolo segundo a fé dos eleitos de Deus e segundo o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Então Paulo era resultado da promessa de Deus, antes dos tempos eternos. E no tempo próprio se manifestou a sua palavra. A palavra de Deus se manifesta através de Paulo. Pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Tito. A Tito. Tito. O nome Tito, no grego, é louvável. Louvável. É uma pessoa que deve ser louvada. Que deve ser louvada. Que deve ser elogiada. E esse Tito, Paulo fala, meu verdadeiro filho. Assim como ele falou também por Timóteo, meu verdadeiro filho. Mas eram duas pessoas, dois homens de Deus, mas completamente diferentes um do outro. Timóteo era aquela pessoa que no momento de conflito ele precisava de consolo. Mas Tito foi um homem que serviu de consolo para Paulo. Em momentos que Paulo, ele usou de muita dureza com o povo de Coríntios. Estava todo mundo de cara virada. Todo mundo de cara virada para Paulo. Se você ler em 2 Coríntios, você vai entender o que eu estou falando. Estava todo mundo de cara virada. Você olha, muitas vezes, pegando textos isolados da Bíblia, alguns textos, coisa gostosa, maravilhosa. Mas você não pode compreender o que Paulo passou. Paulo passou. Por causa de muitas vezes, falar a verdade, mas não saber dosar a tonalidade no falar. Verdade tem que ser falada sempre. Mas você tem que saber como é que você fala. Você tem que saber com quem é que você está falando. Natan, quando foi falar com Davi do pecado de Davi, Deus mandou Natan falar. Mas ele não chegou lá falando, olha Davi, o bicho vai pegar com você, rapaz. Você está pisando na bola. Mas ele chegou. Ele é rei. Ele é meu rei. Eu sou profeta, mas ele é rei. Eu tenho que respeitá-lo como rei. E ali ele chegou mansidão. Sabe, rei? Ele começa a contar aquela história.
a história de um homem, né? Que tinha muitas ovelhas. E aquele outro, o pobre empregado dele, tinha uma só. E ele foi contando a história que você já conhece. E o rei se levanta e condena aquele homem que fez aquilo. Aí Natan fala assim, esse é o meu senhor, rei. É o Senhor. Não tinha escapatória. Já estava preso. Ele entregou a mensagem de Deus com sabedoria. Nós temos que saber entregar a mensagem de Deus. Nós temos que saber com quem é que nós estamos falando. Nós temos que saber que as pessoas com quem nós conversamos são líderes também. Todas as pessoas têm áreas de lideranças na vida. O delegado Fábio, daqui uns dias. Meu Deus. Eu sou pastor dele, mas ele é o delegado. Ele na função dele. Eu tenho que respeitá-lo. Eu tive um dia lá no 18º, orando pelo comandante do 18º, o comandante do 18º chegou e me abraçou. Me abraçou. Não vou chegar lá abraçar o comandante do 18º lá no meio da tropa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar a posição de cada um. E Tito, este homem aqui, era um homem solucionador de conflitos. Paulo, aquele homem que formou, que até hoje, a palavra de Paulo tem levantado muitos homens de Deus. Mas Paulo precisava de Tito. Paulo precisava de Tito. Ele era necessário. E no momento de conflito, a pessoa utilizada era Tito. Tito. Não era Paulo. Paulo criava problema. Muitas vezes ele pregava com dureza. Criava raiva nas pessoas. E Paulo falava, Tito, quebra meu galho lá, pastor.